Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Deixa eu achar minhas notas aqui. Eu resolvi fazer esse trabalho sem slides. Então eu tenho que usar notas, né? Porque, como a Lívia deixou bem claro, ninguém é perfeito, especialmente quem está aqui em cima. Então a gente precisa sempre de uma ajuda. Acho que não é segredo para ninguém a nossa atualidade social. O que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Hoje em dia não tem como a gente não saber. Antigamente ainda era fácil. Os meios de comunicação eram muito precários e hoje em dia, mesmo que a gente não queira, a gente tem contato com o mundo inteiro, até sem querer. E todos nós talvez tenhamos uma ideia de qual é o maior problema do mundo. Eu posso ter uma opinião, alguma coisa que me incomoda mais, e cada um aqui, se a gente for perguntar, talvez tenha uma opinião diferente. Alguns podem falar que é a fome, a corrupção, que é uma coisa que está em moda, né? Não precisa ninguém falar, só pensem, cada um, o que acha, que seria o maior problema do mundo hoje. Se eu pudesse resolver um problema, o que seria o que eu resolveria? Nós temos, no Livro dos Espíritos, as leis divinas. A lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de progresso, causa e efeito. Nós somos espíritos milenares. Ou milenários, como dizem alguns palestrantes, mas como eu sou inseguro se está certo ou não, eu falo milenares. Somos espíritos que encarnamos nessa terra, talvez milhares de vezes. E somos, hoje, o resultado de todas essas experiências. A nossa bagagem espiritual é o resultado de todas as decisões que a gente fez, as atitudes boas, ruins, às vezes que acertamos, às vezes que erramos. E hoje, se nós olharmos para quem está ao nosso lado, é uma pessoa, é um espírito que tem tantas ou mais encarnações que nós e passou talvez pelas mesmas experiências ou algumas diferentes, algumas variadas. E quando pensamos em quem compõe a nossa sociedade, quando se fala da atualidade social, quem compõe a nossa sociedade? Quem é que para ao nosso lado no trânsito? É uma pessoa como nós, que tem uma bagagem espiritual de milhares, talvez milhões de anos, milhares de encarnações. E tem as suas tendências. Razão pela qual estamos todos encarnados. O que nos trouxe aqui não foi nossas virtudes, basicamente. São as nossas tendências que temos que consertar, que temos que direcionar, temos que reparar o nosso passado. E Deus sempre vai nos dar oportunidade. Oportunidade não falta. Se a gente abrir os olhos, a gente vê. E se a gente fechar os olhos, a gente sente. Se a gente meditar, a gente sente. Porque quando fechamos os olhos, olhamos para nós. E tem muita coisa para consertar, só dentro de nós já tem um monte. Se a gente começar a olhar em volta, então, né? Então, a nossa sociedade é composta de pessoas que passaram experiências traumatizantes em alguma outra encarnação,
pessoas que causaram grandes problemas para si e para os outros. Se nós formos hoje no escritório ou na sede de qualquer jornal no mundo, qualquer cidade, escolhe uma cidade no mapa, se eu vou nessa cidade, chega lá, vai no jornal daquela cidade, na sede, e pede para ver um jornal de cada dia, desde que eles começaram a imprimir o jornal. Nós vamos ver ali muita informação, coisas boas, coisas ruins, muito crime, muita traição, praticamente todo dia, eu acredito. Sendo que nós não vamos falar muitas coisas boas, porque as pessoas que fizeram as coisas boas, que estão na história, que estão nesses jornais, que está documentado, essas pessoas, possivelmente já estão regeneradas. De uma maneira ou de outra, talvez estejam melhor que nós e talvez já nem precisem mais encarnar. Então, quem sobrou para encarnar nesse mundo? Quem somos nós? Basicamente, eu tenho que concluir, isso é uma opinião minha, eu nunca li isso no livro espírita, mas eu acabo concluindo isso. Somos nós as pessoas das quais esses jornais falam, que tanto erraram. Mas, como a misericórdia de Deus é infinita, estamos nós aqui mais uma vez para tentar de novo. E Deus nos dá todas as ferramentas para poder seguir em frente, para poder direcionar essas tendências. Como a Lívia falou, os palestrantes são grandes devedores do passado. Temos o problema do orgulho, da vaidade, do temperamento. Eu venho de um lugar, o sul do Brasil, onde ser orgulhoso é uma virtude. Lá é comum a gente falar que quando o cara é orgulhoso, os gaúchos aqui vão saber, que acha como se fosse uma virtude. Hoje, depois de fazer alguns anos de estudos aqui na Casa Espírita, eu sei que esse orgulho que eu tenho não é uma virtude. É algo que eu tenho que direcionar, assim como a vaidade. Então Deus reconhece essa vaidade dentro da gente e o que nós vamos fazer com isso? Vai fazer palestra, gosta de aparecer, gosta de estar em evidência, está no palco, é ou não é? Vai fazer palestra, vai fazer o bem, vai tocar lá no asilo com os velhinhos, né? Então, eu sempre falo isso, não sempre, mas eu tenho falado ultimamente, que foi recentemente que eu me dei conta disso. Eu descobri que eu não sou humilde. Eu descobri que, na verdade, é muito vaidoso, né? Quando eu comecei a dar o curso aqui, no UESD, o nível 1, aí, na primeira aula, eu pedi para um dos alunos subir aqui e pegar o Minuto de Sabedoria e ler a mensagem para a gente começar a fazer oração e começar a aula. Aí eu sentei na cadeirinha, humildemente ali, né? E ele subiu aqui, pegou o livrinho e abriu. Mensagem 123. Quando for ensinar, não seja arrogante. Isso, exatamente, só pegar o livro está aqui. Depois eu resolvi esquecer o resto da mensagem, que isso aí já deu conta. Quando for ensinar, não seja arrogante. Então, isso não era para eles, essa mensagem. E graças a Deus que essa mensagem veio no primeiro dia. Porque talvez ali eu consegui direcionar um pouco melhor as minhas virtudes, né? Que eu entendia como virtudes. Se eu desencarno hoje, como vocês acham que eu chego no plano espiritual? Se todos nós desencarnamos hoje, como eu chego no plano espiritual? Como um palestrante espírita? Como um passista, um instrutor? Que eu estou fazendo talvez alguns meses, algumas tarefas há mais tempo? Ou eu chego lá como essa alma que tanto errou no passado,
que deve ter trapaceado, traído, roubado cavalo, sei lá. Eu já fiz de tudo, nós fizemos de tudo já nessa vida, né? Então, como é que eu vou chegar lá? Se eu desencarno hoje? Eu não posso me iludir que porque eu comecei a estudar e eu comecei a aprender algumas frases e eu estou dando passo, estou fazendo alguma tarefa no centro espírita, eu não posso me iludir que eu já mudei o que eu tenho por dentro. A intenção de mudar já aconteceu, que é basicamente uma grande coisa. Quando nós descobrimos que temos que fazer algo quanto a nós. Isso aqui eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já se deu conta disso. Por isso estão aqui. Senão estava em outro lugar. Mas vamos pensar uma coisa. Por que que as pessoas usam drogas? O que faz uma pessoa, no seu julgamento, achar que aquilo ali faz sentido? O que faz essa pessoa pensar nisso ou chegar a uma conclusão que não tem outra saída para o que ela está passando a não ser usar droga? As razões são as mais variadas. Muitas vezes, muita gente fala que não são razões, são desculpas. Isso é o que menos importa, mas cada um, na sua cabeça, no seu pensamento, tem uma razão. Para ele, para aquela pessoa, naquele momento, faz sentido. Então, pessoas que têm alguma dor, estão lidando com uma dor física e, por alguma razão, não podem mais conseguir um determinado remédio e alguém sugere alguma coisa de usar alguma droga e a pessoa usa e depois não consegue mais sair. Tem pessoas que é porque não tem nada para fazer, tem pessoas que é porque tem muito o que fazer, tem quem queira dormir, tem quem queira ficar acordado. Então, as razões não faltam para usar drogas. Como eu falei, nós somos espíritos milenares e temos as nossas tendências. Então, quando estamos enfrentando um problema, uma situação na vida, nós vamos reagir a esse problema de acordo com essa tendência que nós temos. Tem pessoas que, numa discussão, acabam usando a violência. Tem pessoas que fogem, tem pessoas que ficam quietas, tem pessoas que humilham os outros. Cada um vai reagir de acordo com o que tem dentro do coração. É aí onde a gente vê a pessoa como ela é, não como o que ela quer ser. Nós, quando estamos aqui, isso é o que nós queremos ser. É peace and knowledge, amor e caridade. Na verdade, é orgulho e vaidade. O que a gente é. Mas a gente quer ser o quê? Amor e caridade. Então a gente começa a trabalhar nisso. O que eu quero ser? Mas ainda não sou. E é um processo longo. Nesse momento, pode haver parado num sinal, um executivo num carrão, e se aproxima uma pessoa para pedir algum dinheiro. Talvez essas duas pessoas estejam lutando contra o mesmo vício. Estejam passando situações onde cada um tem a sua razão para usar uma droga. Um porque a vida é muito corrida, é muito agitada, e outro porque a vida não tem sentido, porque perdeu tudo. Talvez nesse momento essas duas pessoas estão passando por um intercâmbio e que talvez até desse intercâmbio mude a vida de um, do outro, dos dois. E talvez não aconteça nada. Na minha pesquisa para fazer esse trabalho, eu me deparei com uma coisa muito comum nas pessoas que usam drogas. Eles falam de um vazio por dentro, que eles não conseguem preencher com nada. É uma dor que eles não têm como curar, eles não têm como aliviar. Não importa o que eles façam. São pessoas que, pode ser um milionário, pode ser um morador de rua, eles têm esse buraco
Inclusive existe música, Van Halen tem uma música que fala disso. Todo mundo tem um buraco que está tentando preencher. E as pessoas, por mais que tenham bens materiais, não conseguem preencher isso. Por mais que tentem, não conseguem preencher esse buraco, esse vazio que tem por dentro. Elvis Presley, ele sempre teve uma... Pela maneira como ele desencarnou, a gente vê que ele não era uma pessoa feliz. Eu sempre falei que esperança tenho eu se o Elvis Presley, o cara boa pinta, bonitão, com um talento inigualável, uma vida que todo mundo sonha, e ele não era feliz. Eu penso que esperança tenho eu. É porque não está aí. Então eu tenho muito mais esperança, talvez. Porque eu já descobri o caminho. Só falta eu conseguir, né? Trilhar. Mas eu descobri por quê. Não posso dizer que eu descobri o porquê, mas eu imagino que eu descobri o porquê. Ele, quando nasceu, eram gêmeos. E o irmão dele nasceu primeiro, mas nasceu morto. Então, ele se culpou muito por isso. E isso afetou muito ele. Então, ele trouxe, talvez a vida inteira dele, essa culpa que, na verdade, ele não deveria ter. Porque ele não entendia as leis de Deus, ele não entendia os quês e porquês da espiritualidade. Então, isso aí sempre fez mal a ele. Então, o Dr. Drauzio Varela, acho que muita gente ouviu falar, ele foi médico no Carandiru, que era, acho que, a maior prisão da América Latina, e ele fala que no início eles não podiam tocar nos presos para fazer exame. E os presos eram revoltados. E ele, pouco a pouco, começou a se aproximar. E ele disse que quando ele começou a tocar nas pessoas, ele conseguiu muita coisa, muita diferença na vida dessas pessoas. Porque eles começaram a se sentir importantes, começaram a se sentir humanos. Porque alguém se importava com eles. Apesar de estar numa prisão, que a gente sabe que a prisão no Brasil não é como a daqui, né? A daqui é bem melhor. Porque eu não acredito em prisão boa, né? Mas se der para escolher. Sabemos que Deus é infinitamente justo e bom. Tudo que estamos vivendo, o pior momento das nossas vidas, eu tenho certeza que o pior problema que nós podemos estar passando é um momento coberto de misericórdia. Muito, muito aliviado pela misericórdia de Deus. Quando a gente lê o livro Memórias de um Suicida, que ele vai ver o porquê que ele ficou cego, o que ele cometeu foi talvez 1000 vezes pior do que a cegueira que ele teve. Mas ele não tinha como entender isso. Então, o maior problema que nós estamos passando hoje, gente, está muito, talvez 1000 vezes aliviado pela misericórdia de Deus. A gente não pode esquecer disso. Porque às vezes nos sentimos o coitadinho, nos sentimos que... eu li o depoimento de uma pessoa no Facebook que a mãe tinha falecido e ela colocou, às vezes acho que Deus não é justo. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus não é justo. Quando, na verdade, Deus é justo, mas é infinitamente bom e misericordioso. Então, o problema que nós vamos passar está sempre, sempre bem diluído, bem aliviado para nós, senão nós não teríamos condições de passar esse problema. E mesmo assim, depende da situação, muita gente não tem outra solução senão apelar para o vício, para a droga. Né? E eu me pergunto, isso foi um exercício que eu fiz durante o estudo para esse trabalho. O que nós fizemos durante a crucificação?
somos os trabalhadores da última hora. Como eu falei no início, possivelmente as pessoas que fizeram as coisas boas, quem perdoou, se regenerou e não precisa mais nem encarnar. E nós ainda estamos aqui. Camilo Castelo Branco, ele já se regenerou. E quando a gente lê no livro o que ele fez durante a crucificação, ele cuspiu no rosto de Jesus, ele gritou impropérios para Jesus, mas ele já está regenerado. E nós ainda não. Então, eu não quero desanimar ninguém, tá? Sempre tem esperança, mas não quero dizer nada, né? Então, e o que nós fizemos quando começou a perseguição aos cristãos? Nós fomos devorados pelas feras ou nós estávamos lá segurando o portão para eles não fugirem? O que nós fizemos durante a Inquisição, gente? Nós fomos queimados na fogueira, como bruxos, por ler um livro espírita? Ou nós acendemos a fogueira para queimar os outros? O que fizemos nós? Esse foi um exercício que eu fiz e eu não posso dizer que é animador, mas às vezes é importante para a gente desenvolver um pouco de humildade e não se achar melhor que ninguém. E quando Kardec codificou o Espiritismo, há 160 e poucos anos talvez, o que nós fizemos? Nós estávamos tentando ajudar, apoiando, ou nós ajudamos a queimar os livros na praça pública em Barcelona? Nós temos que sempre ter isso em mente. Uma pessoa que está fazendo algo, tendo uma atitude ou cometendo um erro que nós condenamos, que achamos um absurdo, essa pessoa talvez está repetindo algo que nós já fizemos. E talvez não faz muito tempo. Nós não podemos encarar uma pessoa que está lutando contra o vício, porque de acordo com a minha pesquisa, a maioria das pessoas que usam drogas, eles estão lutando contra o vício. Quando eles sentem que estão viciados, eles começam a lutar para sair. A maioria. Mas é difícil. Na verdade, são 230 milhões de pessoas no mundo que usam droga. É um número mais ou menos. Isso é um pouco mais que a população do Brasil inteiro. Ok? E as pessoas. Mas a maioria, 90%, são pessoas que nós não podemos talvez nem identificar. Pode estar no Congresso, pode estar no McDonald's, pode estar onde for. Num banco, numa oficina mecânica. Então são pessoas que conseguem, apesar de usar as drogas, ainda manter uma vida social, profissional, normal. 10%, 23 milhões, um pouquinho menos do que a população da Austrália. A população da Austrália são quase 25 milhões. Então, 23 milhões são os usuários de drogas que são problemáticos, que são as pessoas que estão, muitas vezes, tentando se livrar do vício e não conseguem. Não tem como, não conseguem. O que fizemos nós durante a escravidão? A escravidão é uma mancha na sociedade muito forte. Não é muito divulgada, nem nas histórias, nos livros de história, mas quando começamos a pesquisar, e existe muito material para pesquisar, eu fiz uma pesquisa bem extensa sobre, eles chamavam de a ferrovia subterrânea, né? Underground Railroad, que era um sistema para ajudar os escravos a escaparem aqui nos Estados Unidos. Então, ali, eles falam coisas
a não se lê nos livros de história. Então, durante a escravidão, era muita crueldade, era muita coisa ruim. E o que nós estávamos fazendo nessa época? Nós éramos escravos, levando 39 chibatadas por tentar escapar? Ou nós tínhamos a chibata na mão? Não vamos se preocupar com isso, gente. Isso aí foi só um estudo que eu fiz, foi só uma meditação que eu fiz, um exercício, ok? Ninguém vai chegar em casa e dizer, não, eu não presto, eu isso, aquilo. Não. Nós somos filhos de Deus infinitamente amados, porque Deus ama tanto o algoz quanto a vítima, com a mesma intensidade. E Ele vai dar oportunidade a todos. Tudo que fizemos, desde que fomos criados por Deus, nos trouxe ao aqui e ao agora. Esse é o momento. Não vai existir outro momento como esse. Esse é o momento. É o momento onde decidimos mudar, onde decidimos melhorar, onde nos conscientizamos que nós somos igual aos outros, que nós não somos melhor do que ninguém. Não importa o que essa pessoa esteja fazendo, nós não somos melhores. Podemos ser um pouco diferentes. Muitos de nós não têm um vício de droga, não têm orgulho, não têm a vaidade, mas têm outros distúrbios morais e outras coisas que não são evidentes. Então nós não temos moral para julgar nossos irmãos. Eu vou ter que acelerar porque tem muita coisa aqui. Existe uma diferença muito grande entre a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana, ela é muito baseada, eu diria até na vingança. Matou, morreu, agrediu, vai ser punido. Essa é a justiça humana. É o castigo. E a justiça divina, ela é baseada no amor, na justiça e na caridade. Tem uma história de uma policial aqui de Baltimore, chamada Lee Maddox. Quando ela ia para a faculdade, ela estava no college, uma amiga foi assassinada por uma gangue de traficantes. E ela resolveu ser policial. Resolveu ser policial e prender quantos traficantes ela pudesse, para honrar a memória da amiga. E assim ela fez por anos. Fazia barreira nas estradas e revisava os carros, e quando encontrava alguma coisa, ela fazia como se fala aqui, né? Atirava o livro na pessoa. Ela usava todos os recursos da lei para punir aquela pessoa. Até que um dia, um amigo dela lá da polícia, numa operação undercover, foi morto. Nesse dia, ela se conscientizou, ela teve um insight, eu não sei o que seria. Bom, um insight. Ela chegou à conclusão que o que ela estava fazendo, ela não estava combatendo nada, honrando a memória de ninguém. Ela estava alimentando essa máquina, porque ela estava castigando uma pessoa doente. O que ela fez? Ela saiu da polícia, voltou para a universidade e foi estudar direito. E montou um escritório para ajudar as pessoas a reconstruir a sua vida. Pessoas que tinham problema com a lei, pessoa que saía da prisão, ajudava no que ela podia limpar o recorde da pessoa, para a pessoa ter oportunidades e tal. Então ela começou a praticar uma justiça mais próxima da justiça divina, porque ela começou a ter compaixão pelas pessoas. Foi onde ela conseguiu muitos resultados. Nós somos hoje, gente, o resultado
da dor. Eu vou explicar, peraí. Fala-se na doutrina espírita que a gente sempre recebe a primeira oportunidade pelo amor. Quando a gente não ouve o chamado, a gente atende o chamado da dor. A dor é a professora. Então somos hoje, talvez o resultado de toda a dor que nós sentimos no passado. De toda a dor que nós causamos e de toda a dor que nós aliviamos ou curamos. É normal, é natural pensar que nós não seguimos sempre o caminho do amor, porque ainda estamos aqui. O lado espiritual do vício é onde, de acordo com a minha pesquisa, é onde os médicos, as pessoas que tratam as pessoas com droga, é onde eles não conseguem passar de um determinado ponto, por causa do lado espiritual. Tem um médico que se chama Bruce Alexander. Ele trabalhou 40 anos em Downtown East Side de Vancouver, no Canadá, que é talvez o pior foco de drogas do Canadá. É basicamente um bairro de moradores de rua. Então o pessoal lá se droga de dia e não tem mais nenhuma moral assim. É um pessoal que realmente não tem muita oportunidade de talvez até se recuperar. E ele trabalhou 40 anos com essas pessoas. Ele teve acesso a um estudo que foi feito, se não me falha a memória, nos anos 60, onde os cientistas pegaram um rato, colocaram numa gaiola e deram dois tipos de água para esse rato. Uma água pura e uma água com cocaína ou heroína. Uma vez que o rato provava a água com droga, ele não tomava mais da outra e tomava aquela ali até morrer. Conclusão da ciência: uma vez um viciado, não tem jeito, vai morrer usando droga, vai se matar com a droga. Bom, Bruce Alexander, ele olhou esse experimento e disse: tem algo errado aí. E ele fez o que ele chamou de Rat Park, um parque para os ratos. Ele colocou aquela rodinha para eles correr, colocou machos, fêmeas, e comida, brinquedos, e os dois tipos de água. Água pura e água com droga, heroína ou cocaína. Raramente um rato tomava água com droga. E quando ele tomava, ele não voltava. E ele chegou à conclusão: não é a droga, não é o drogado, é a gaiola, é o parque. É o ambiente que aquela pessoa está. Claro que o ser humano ainda tem o universo interior para resolver, mas ele fez um grande avanço. Ele chegou à conclusão de que era o ambiente da pessoa. E como é que ele comprovou isso? Com o ser humano. Ele analisou as pessoas que voltaram do Vietnã, da guerra, porque lá se usava heroína basicamente todos os dias. Quando as pessoas voltavam, os soldados voltavam, a sociedade aqui tinha medo que ia voltar um exército de viciados, de dependentes de droga. Mas a maioria, quando chegava aqui, voltava para a sua vida familiar e nunca mais usava droga. Então foi o que comprovou o experimento da gaiola do rato ou do parque, né? Que é a diferença para poder auxiliar essas pessoas. A gente poder entender isso. Que a pessoa, porque muitas vezes está dependente de uma droga, não quer dizer que ela vai morrer daquilo. Existem casos, se formos pesquisar, é que nós não temos tempo para mencionar todos, mas existem muitos casos de pessoas que estavam morando na rua, já quase morrendo, e se recuperaram, né? Você abraçou seu filho hoje?
Todo mundo abraçou seu filho? Só André, viu? Você abraçou um amigo, abraçou a esposa, marido. É importante, gente. É importante a gente transformar a nossa gaiola num parque. Ok? E a gaiola dos nossos filhos. iPad, iPod, esses tudo, isso aí é gaiola. Não é parque. Parque é jogar bola, é abraço, é montar legos com eles, andar de bicicleta. Nós não podemos querer um resultado se nós não usarmos os ingredientes corretos, nós não vamos ter o bolo que a gente quer. A gente tem que fazer uma coisa de uma maneira onde o resultado vai ser o que a gente está esperando ou o resultado adequado. Se eu não quero que o meu filho use drogas, eu vou cuidar dele. Eu vou estar presente na vida dele. Eu vou transformar a vida dele num parque, onde eu vou ser pai, eu vou ter minha autoridade, eu vou educar, eu vou dar o exemplo, mas eu também vou sentar no chão e brincar com ele, montar quebra-cabeça. Eu vou entrar no mundo dele. Eu vou participar do mundo dele. E eu vou querer trazer ele para participar do meu. Onde nós vamos ter uma conexão. Bruce Alexander fala que um dos grandes problemas do vício é a desconexão. E ele conseguiu ajudar muita gente, mas ele chega numa parede, ele diz que é como se fosse uma parede. Tem pessoas que ele não consegue ajudar, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não entende o lado espiritual. Não é? Ele não entende, ele não tem como saber do lado espiritual. Nós temos exemplos no livro Domínios da Mediunidade, onde a polícia está retirando um rapaz do bar, porque ele estava causando problema, e André Luiz vê uma entidade enroscada nele, agarrada nele, onde ele achava que ele estava bebendo sozinho. Não, ele está bebendo com um parceiro, porque os obsessores, eles são nossos parceiros, gente. Eles são companheiros de copo. Eles são companheiros do uso de drogas. Eles são atraídos pelas nossas tendências. Temos isso em comum com eles, por isso eles se aproximam de nós. Nós podemos dar passe, fazer desobsessão, fazer o que for, mas se não houver a mudança interior, eles vão continuar. A gente retira um e vem outro, retira um e vem outro. Por quê? Porque a tendência está lá. Aquela energia está atraindo eles. Vamos ensinar aos nossos filhos as leis divinas. Nós queremos que nossos filhos sejam um advogado, uma pessoa bem-sucedida na vida. Queremos que nossos filhos sejam alguém na vida. Mas eles têm que ser alguém na morte também. Porque quando nós deixarmos o corpo, esse título vai ficar aqui. E quem vai voltar para lá? Porque o título ficou. O engenheiro, o médico, esse título ficou. O que vai com ele, o que vai conosco, nós fomos um médico, um engenheiro, um policial caridoso, gentil, paciente. Isso é o que vai conosco. Temos que tentar que os nossos filhos, quando eles crescerem, sejam pessoas do bem. Não sejam egoístas. É bom ter um conforto, trabalhar duro, comprar as coisas. É bom, é gostoso. Né? Poder dar um presente para os nossos filhos, que nós viemos do Brasil, muitas vezes crescemos com dificuldades financeiras, aquilo tudo, e quando chegamos aqui nos Estados Unidos, tudo é tão fácil. E aí aquela criança tem aquela montanha de brinquedo, mas não ganha um abraço. Quem vai ser essa criança? Eu tenho mais uma história para contar. Eu gostaria de ter mais uns 40 minutos, mas não tem. Bom, o cantor, compositor Nando Cordel tem uma música muito bonita que fala: a paz do mundo começa em mim. Não é só a paz do mundo, gente. É tudo. Tudo bem que for acontecer no mundo começa em mim.
Eu não posso esperar que alguém mude o mundo para mim. O mundo não vai mudar. Nós vamos mudar o mundo. Mas para mudar o mundo, temos que mudar nós mesmos. E mudar nossos filhos. E influenciar nossos filhos para o bem. Porque eles é que vão fazer o mundo de amanhã. Né? Então o maior problema do mundo talvez não seja a corrupção, a violência, é a falta de empatia, é o orgulho, a vaidade, é as nossas tendências lá dentro da alma. Porque essas tendências é o que causa tudo isso. É o que causa o crime, é o que causa a guerra, é o que causa a fome, porque sempre alguém, no seu egoísmo, vai tirar algo de alguém que precisa. Então o maior problema do mundo está aqui dentro, de cada um de nós. Ainda temos talvez um pouquinho para trabalhar, e se nós começarmos a trabalhar dentro de nós, nós vamos começar a ver o mundo mudar. Pouco a pouco. São 4,6 bilhões de anos até agora, então já melhorou muito. Muito mesmo. Eu tenho mais uma história só para contar. Ok? Uma história curtinha, que é talvez muito importante para nós pensarmos. Eu tenho um amigo que ele é diácono na Igreja Católica. Ele é quase padre, ele não é padre porque é casado. Ele pode fazer várias coisas, mas tem alguns rituais da igreja que ele não pode. E ele me contou uma história, eles visitam presídios. E ele me contou a história que ele chegou num presídio e tinha um rapaz americano, falou para ele: Alan, eu estou aqui por causa de um abraço. Aí ele disse: mas como assim? Um abraço? Eu nunca vi ninguém ver ser preso por causa de um abraço. Ele falou: não, eu tenho vários amigos hispanos. E eu ia na casa deles e aquela família, todo mundo se abraçava, e tudo o pai com o filho, a mãe dos irmãos, todo mundo se abraça, os amigos. Aí um dia eu cheguei em casa, dei um abraço no meu pai. E ele pegou, me empurrou para onde: o que é isso, cara? Tá me estranhando? Naquele dia, Alan, eu saí de casa e não voltei mais. E agora eu estou aqui. Ele culpava o pai, que negou um abraço. O pai é culpado de intolerância, talvez, mas ele é responsável pelos atos dele. Claro, não pode culpar o pai pelos atos dele. Mas o pai teve sua responsabilidade. Se fosse mais tolerante, mais amoroso, talvez tivesse feito a diferença na vida do filho. E aí ele me contou essa história e eu nunca esqueci, eu achei muito interessante. Aí um dia, vendo um documentário sobre Downtown East Side em Vancouver, eles entrevistaram um rapaz que já tinha tido várias overdoses e ele usava uma droga chamada fentanyl. Fentanyl acho que é um painkiller, né, para dor. E é muito forte e acaba matando a pessoa. E perguntaram para ele: cara, tu não sabe que isso vai te matar? Ele falou: sei, mas eu gosto. Mas por que tu continua usando essa droga que tu sabe que vai te matar? E ele falou: porque é como se fosse, quando eu uso essa droga, é como se eu estivesse recebendo um abraço quente. Então, talvez se ele tivesse ganhado um abraço do pai, ou da mãe, ou de um amigo, ou de um irmão, a coisa tivesse sido diferente. Vamos lembrar, gente, existe esperança, Deus não abandona ninguém. Nesse momento, Deus está nos amando demais e amando a todos que estão passando por problemas. Se alguém tem problema de droga, vamos ver essa pessoa como uma pessoa que tem uma doença, que nós temos que ter tolerância, paciência, e que nós podemos sempre dar um abraço nessa pessoa. Se não tivermos nada para dizer, nada que podemos fazer para ajudar, vamos dar um abraço. Vamos fazer essa pessoa se sentir um ser humano. Porque seres humanos não usam drogas. Quando a gente não se sente valorizado, ou quando a gente não se sente importante para alguém,
a gente começa a não se sentir mais humano. Mas quando a gente recebe que seja uma vibração de carinho de alguém, a gente começa a se modificar. Não podemos querer também que a pessoa se modifique numa encarnação. Aí onde entra a nossa paciência e todo aprendizado na casa espírita. Muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco.